Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui a terapeuta ocupacional Juliana de Fátima, a quem eu agradeço bastante ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Wendel. Juliana, a gente está numa semana de conscientização sobre a pessoa com transtorno de espectro autista. Mas antes de tudo, qual o papel da terapia ocupacional no tratamento dessa pessoa? É muito importante falar isso porque pouca gente conhece a terapia ocupacional, né? Então, assim, a terapia ocupacional visa a independência e autonomia do sujeito. Além da abordagem mais conhecida dentro da terapia ocupacional, que é utilizada com o autismo, que é a abordagem da integração sensorial, que são crianças que têm algumas disfunções sensoriais, que a gente vai conversar ao longo. Me conta. Ao longo da semana nós fomos conversando com diversos profissionais e assim, todos eles em algum momento chegou e disse bem assim, olha, a gente trabalha dessa maneira, o dentista, o nutricionista, o fisioterapeuta, e sempre que a gente precisa adequar um tratamento, uma situação, a gente liga para o terapeuta ocupacional e ele nos apoia em determinado momento. Vou dar um exemplo do Dr. Vitor Cruz, que esteve aqui. Ele disse, olha, se uma área da boca do autista tiver mais sensível, eu posso provocar o terapeuta ocupacional a me ajudar a uma ação como essa. Qual o papel dessa terapia em ajudar também os outros profissionais? Porque o trabalho com autismo tem que ser, é indispensável que seja interdisciplinar, né? A questão da terapia ocupacional nesse trabalho da sensibilidade dos sentidos é que a gente tem 7 sentidos. A gente conhece mais os 5, né, que é estudado. Nós temos 7 sentidos? Temos 7 Eu já tinha ouvido falar no 6º sentido, mas no 7º sentido não. Não, temos 7 sentidos. Os 5 que são comuns que a gente conhece, né, audição, visão, tato, paladar e olfato. E mais 2, que é a propriocepção e o vestibular. Agora você vai ter que explicar isso pra gente. Vamos lá. Vamos começar pelo vestibular, que é o que eu sei falar. O vestibular, ele é responsável pelos movimentos. Por exemplo, se a gente está sentado e chegar alguém aqui, a gente for cumprimentar, quando a gente se levantar, não vai se sentir tonto, não vai desmaiar, não vai... Ele é responsável por essa organização. Pelo equilíbrio. Certo. A percepção é responsável por se sentir a criança é o responsável pela percepção do corpo no ambiente. Certo. Por exemplo, eu sei que eu estou aqui sentada na cadeira e ocupo certo espaço no ambiente. Ou se não, se eu falar, Wendel, feche o olho e me aponte a boca. Você vai saber exatamente onde fica a boca no seu corpo. Entendeu? A propriocepção. É como se fosse uma consciência. É uma consciência. Esses 7 sentidos são integrados e sempre estão funcionando com a pessoa. Em né? todas as pessoas. Em todas as pessoas. Umas têm uma sensibilidade, que é quando, por exemplo, o doutor dentista falou que tem uma parte na boca, na parte oral, que ele tem uma sensibilidade maior. Aí ele tem uma sensibilidade maior para um determinado sentido. Algumas outras crianças andam na ponta do pé, é outra sensibilidade. Exemplo, no caso do dentista nessa parte sensorial, eu estaria equivocado em dizer que envolveria algo em torno do tato. Tato e a questão o tato e o paladar, né? Que é o outro sentido. Os dois estão envolvidos, isso. Mas estaria envolvido também a questão da percepção? A percepção não. A propriocepção, nesse momento não. Neste momento não. Não é uma questão de consciência de cada parte sua. Isso. Né? Em que outros momentos o terapeuta ocupacional precisa... Estou falando terapeuta ocupacional, mas todos eles chamaram vocês de TO. É o apelido íntimo. Pois é. Como eu já estou fazendo já faz uma semana as entrevistas, vou lhe chamar de TO também. Fica à vontade. Em que outros momentos o TO pode auxiliar uma dificuldade de outro profissional? A gente também faz a questão A terapia ocupacional trabalha tanto na esfera social como na esfera escolar, como na social, né? Então, assim, a gente pode auxiliar na questão escolar,
pode auxiliar na questão social, pode auxiliar na esfera de casa. Há uma grande demanda. Outros momentos também nós pensamos que há, de uma certa maneira, uma questão de a casa precisa estar organizada. Me conta por quê. É porque o ser humano, na verdade, segue uma rotina na vida, né? Então, só que a gente consegue, se acontecer uma quebra, a gente consegue se organizar. O autista não, o autista é como se fosse necessário seguir essa rotina. Então, assim, a casa tem que ser organizada para o autista, a escola tem que estar organizada e as terapias, tudo em comum acordo. Qual o problema de não ter rotina? O problema é que, por exemplo, a gente acorda já sabendo que vai tomar banho e vai trabalhar. Tomar banho, comer e trabalhar. O autista não tem essa consciência ainda. Então, ele precisa visualizar para que ele não se perca no tempo e não crie crises, né? Que são as estereotipias, que já foi dito aqui, né? As ecolalias, os flaps. Tá, mas vamos a gente já disse isso, mas vamos voltar. Tá. Estereotipias. Estereotipias. O que seria estereotipias? Estereotipias seriam movimentos repetitivos. Vou dar um exemplo, né? Tem crianças que ficam com as mãos balançando, outras pulando, rodando em torno de si mesmo. E essas são algumas estereotipias. Você sabe por que isso acontece? Pode ser uma desorganização emocional, pode ser uma organização sensorial, que entra na questão dos sentidos que eu te falei. Às vezes eles necessitam disso para se organizar no espaço. E que estratégias o TO usa para poder minimizar isso, por exemplo? A gente tem que ver se essas estereotipias estão tirando a função da criança, né? Como eu te falei, a TO trabalha com a função. A gente mesmo tem algumas estereotipias, que é, por exemplo, quando a gente está em alguma palestra, a gente fica balançando o pé, a gente está se organizando. A gente, quando está em algum canto, mulher tem mania de ficar mexendo no cabelo, quando está em algum canto. Se organizando também? Se organizando. Caneta, no tic-tac aqui. É uma forma da gente se organizar. A gente não tem essa percepção e a gente consegue ficar no ambiente, né? A criança com autismo, não. Ela precisa ficar batendo estereotipia aqui, às vezes para se organizar no espaço também. Aí a gente vai retirar essa estereotipia, reduzir ou dar função a ela, entendeu? Sem perder a organização. Sem perder a organização. Se a gente retira totalmente, tem que ser observado se ele vai ficar desorganizado. Aí normalmente a gente ou reduz, né? Não, nesse momento não é oportuno. Você não vai fazer isso no meio do shopping. Vamos para o cantinho para ele se organizar. Juliana, exemplo, alguns comportamentos que a gente pode chamar de... Posso estar equivocado nos meus termos, mas alguns comportamentos eles podem ser considerados estranhos, independente se você é autista ou não. Você falou da caneta, você vai vendo algumas pessoas em questões de estresse, vai desenvolver toque, tics, né? Mas, de uma certa maneira, você falou que algumas delas servem para organizar. Todo mundo, de uma certa maneira, precisa utilizar ferramentas ou formas da terapia ocupacional também. Exemplo, a gente falou agora há pouco, no programa anterior de ontem, com a fono, e você vai perceber o que no dia a dia você não percebe, que você encaixa palavras que não têm função, você encaixa gestos que não têm função. Isso com a fono você percebe somente quem está trabalhando numa ação de comunicação, como eu. No dia a dia, uma pessoa também faz uma série de coisas, mesmo sendo típicas, que não tem função e que podem ser corrigidas? Não, é aquilo, né? Se algo está lhe tirando a função ou lhe excluindo do convívio social, é necessário, né? Mas se são formas de você se organizar, às vezes muito tics, como você citou, né? É inconsciente. A pessoa faz e nem tem essa percepção
quem está conversando, quem convive, é quem observa, né? Então, assim, essas questões, se não está tirando a função do ser humano e nem do convívio social, não é necessário. A pergunta é justamente pelo seguinte: todas essas questões são colocadas no tratamento do autista ou algumas são desconsideradas e aceitas? Não, algumas são aceitas. Normalmente os autistas sempre vão ter alguma estereotipia ou ecolalia, entendeu? Não é retirado totalmente por causa disso, por causa dessa organização que eles precisam ter. E a ecolalia? A gente já falou isso com a fono, mas como isso se encaixa a ecolalia para o terapeuta ocupacional? É uma questão básica, né? No atendimento, ele precisa ter essa interação comigo. Se ele se comunica, então ele tem que se comunicar comigo, porque tem que generalizar, né, o atendimento. Se ele fica ecolálico, repetindo as palavras que não tem função, ele não vai ter uma comunicação comigo, não vai ter uma troca. Então, não é funcional para ele, nem para terapia. Quando se trabalha, a gente já falou que dentro de um ambiente precisa ter uma rotina, precisa ter um ambiente. Em termos de terapia ocupacional, tudo precisa estar no lugar? Existe alguma parte em termos ambientais de cada casa que precisa também ser pensada no caso de uma terapia ocupacional? Sim. A gente, além da integração sensorial, a gente trabalha o princípio básico da terapia ocupacional, é trabalhar e treinar as habilidades de vida diária, que a gente chama de AVD, um apelido carinhoso, né? Repete pra gente. AVD. AVD, que significa atividade de vida diária. Certo. Aí, quais são essas atividades? A gente faz todo dia, nós, pessoas típicas, e não percebemos. Que seria a higiene pessoal, a alimentação, o vestuário. Então, assim, dentro da terapia ocupacional, a gente treina habilidades que favoreçam a realização disso. Porque pessoas típicas, como eu disse, realiza e não se dá conta da dificuldade, nem do que é necessário executar. Então, a criança, a gente trabalha essa autonomia dela, a independência dentro de casa para fazer isso. Porque muitas vezes os pais querem realizar a atividade, né? É mais fácil dar comida na boca do filho, porque é mais rápido, é mais cômodo, ele não se suja, é mais rápido para poder chegar na terapia. Então, a gente quer a autonomia dele também nessas atividades. A gente está aqui com a Juliana de Fátima, ela que é TO, terapeuta ocupacional. Nós estamos indo para o nosso primeiro intervalo. A gente volta já. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente. Foi tipo, consegui chegar. E hoje eu tô aqui de volta, depois de 10 anos mais ou menos. Vim fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. As melhores férias do mundo são aqui.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Juliana de Fátima, ela que é terapeuta ocupacional, TO. Juliana, quando se fala, todos também falam da importância de um diagnóstico precoce, de uma intervenção precoce. No caso da terapia ocupacional, eu imagino que seja precoce, ainda mais importante, não é? Eu tenho pacientes hoje com 15, 16 anos que ainda usa fralda. Então, assim, é uma das coisas que a terapia ocupacional trabalha, que é o desfraude, né? Então, assim, quanto mais demora essa questão do desfraude, mais complicado. Voltando para a intervenção precoce. Como disse, né? Quanto antes for intervido, melhor. Então, assim, é dito que a primeira infância é onde a gente cria mais sinapses para aprendizagem, para formação do ser humano. Então, a primeira infância seria o essencial para ser trabalhado, para ganhar hábitos, ganhar novas habilidades, para que não seja mais dificultoso durante a vida. Ajuda a gente, para o telespectador que ainda não sabe o que é uma primeira infância. Vai até quando? De onde e até quando? De 0 a 3 anos seria a intervenção precoce, né? Onde seria mais estimulado. E aí, um terapeuta pode entrar antes de 1 ano? Antes, sim. Com recém-nascido a gente já trabalha. Mas é possível saber que tem autismo já com recém-nascido? Tem estudos que dizem que sim, né? Porque bebês que são muito agitados, muito chorosos, têm uma certa idade, que o bebê já reconhece a voz da mãe, que é 3 meses, né? Quando a mãe fala, ele já sorri, dá um sorrisinho. Quando não existe essa interação, esse contato, esse vínculo com a mãe, aí já é uma suspeita, já leva para o neuro. Então, isso daí já dá para... Já é aquela luzinha amarela. Como é que se trabalha com uma criança com menos de 1 ano? Também a criança brinca, né? Então, assim, criança autista não dá função ao brinquedo. Com menos de 1 ano, a criança está brincando no berço, aí tem aqueles brinquedos que ficam suspensos no berço, ela tenta pegar, já interage com o brinquedo, olha, tenta dar função. A criança autista não. A criança autista pega, deixa lá. Não olha, não dá função adequada, não sabe que o carrinho tem que ir. Então, assim, a gente vai usando o brincar para intervir. O terapeuta ocupacional depende quanto da ajuda da família? 100%, 101%, né? Acho que todas as áreas necessitam da família, porque eles ficam 1 hora no máximo, 2 horas com a gente durante a semana e o resto dos dias e o resto do tempo. Então, assim, o atendimento interdisciplinar, a gente coloca os pais, né? O fono, a TO, a físio e os pais. Assim, essa interdisciplinaridade tem que estar os pais, sim. Você já falou até de um dos aspectos em que o pai pode atrapalhar, mas eu queria outros. Quais os erros mais comuns dos pais? Além de achar que o filho não é capaz de realizar, porque tem muito, mas ele é autista. Às vezes até o estado de negação, né? Ele é autista, vamos ajudar. Aí não ajuda. Ele é uma criança, a criança tem que explorar, tem que fazer mesmo. Outra coisa, às vezes a gente dá uma atividade para ser realizada em casa, né? Uma rotina para que ele coloque dentro da rotina. Então, eles não conseguem realizar pela a demanda de trabalho, a demanda disso, porque a criança fica mais tempo na televisão, é mais cômodo para a mãe ou para o pai realizar as atividades de casa. Então, assim, tem todo um problema. Superproteção atrapalha? Atrapalha. Superproteção atrapalha porque é como disse, né? Como se achasse que não fosse capaz. Ou se não quisesse suprir, né, a necessidade da criança. Então, nem de mais, nem de menos. O certo, né? São crianças, vamos deixar que eles sejam crianças. O pai e a mãe, não deixando o ambiente organizado, atrapalha? A desorganização atrapalha. Porque é necessário que a criança visualize, né, as atividades. Então, assim... A gente falou também de rotina, de ambiente, de procura. O que ainda é um desafio para o terapeuta ocupacional que vocês desejariam que no futuro fosse possível realizar?
Poxa, profunda pergunta. Primeiro aquele conhecimento, né, que assim, muita gente diz assim, terapeuta ocupacional é para ocupar. Não é para ocupar. A gente tem uma área ampla, né? A gente trabalha na geronto, na pediatria, em todas as áreas. Então, assim, vamos tentar entender o que é, seguir alguns conselhos, seguir algumas dicas que a gente dá para a família, para que haja esse avanço da criança, né? Quando a gente tem um trabalho multidisciplinar, a gente falou também, conversamos aqui com vários, e sempre há uma perspectiva de fim no trabalho. O terapeuta ocupacional também tem perspectiva de fim de trabalho? Quando a criança, adolescente ou adulto alcança a autonomia. Mas isso é um tanto aberto, né? Aberto. Porque... Você pode ser uma terapeuta ocupacional de um garoto de 1 ano até o resto da vida? Ele pode ter acompanhamento da terapia ocupacional pelo resto da vida. Mas aí, cada um no seu tempo. Ele pode ter de 1 ano até 10 o acompanhamento da terapeuta ocupacional pediátrica, depois arruma outra que seja para adulto, geriátrico. Então há uma divisão. Há uma divisão. A terapia ocupacional na escola, na gerontologia, na pediatria, na neuro, é uma área ampla. Tá, mas a terapia ocupacional, ela, além do autismo, ela trabalha com que outros pacientes? Pacientes com AVC, idosos com Alzheimer, com Parkinson, com sequelas de acidente de trânsito, acidente de formas gerais, no âmbito escolar, com adaptações e organização. Hoje, como é que a terapia ocupacional está encaixada na saúde pública? Na saúde pública, só na parte pediátrica, ou no NASF, né, que é a atenção básica, que é aqueles atendimentos domiciliares. Você diria que hoje o SUS já abraçou a terapia ocupacional como é desejável? Não, ainda não. Ainda temos pouco reconhecimento. Quando há concurso, uma vez a cada 6, 7 anos é uma vaga, 2 no máximo. Então, assim, como o estado ainda é grande, não há uma demanda, não há uma busca. Tem demanda, mas não tem essa busca pelos profissionais. O que causa uma lista de espera, imagino. Sim, uma lista de espera. Tem muito profissional aí e pouco lugar que abarque. Imagino que a política pública hoje ainda seja deficiente diante disso. Lista de espera, falta de contratação. Que outras políticas públicas seriam desejáveis nessa área? Acho que a atenção básica, né? A gente está dentro da atenção básica. Até a questão do... Não sei. Você diria que, exemplo, existem ações que faltam de valorização da terapia ocupacional, projetos, programas que envolvam a Secretaria Estadual, Municipal, Governo Federal de Saúde? Sim, com certeza. Porque, como disse, né, é uma área tão ampla, mas com pouco conhecimento da população e pouco inserida na sociedade ainda, né? Para a gente concluir, Juliana de Fátima, terapeuta ocupacional, que dica você daria para as pessoas que convivem, para as pessoas que têm, para a sociedade em geral? Que recado você daria sobre esse tratamento, sobre a semana de conscientização do transtorno do espectro autista? Gente, não é o autismo não é o fim do mundo, né? A gente está aqui, profissionais, cada vez se profissionalizando, buscando mais conhecimento, buscando mais, se atualizar para contribuir para a família, para a criança. Quando a gente atende uma criança, não atende só a criança, né? É a família que acaba sendo a comunidade, né? Então, assim, não fiquem com medo do diagnóstico. Quanto antes vocês procurarem ajuda, será melhor para vocês. Você tem algum caso que você considera desafiador? Muitos. Cita um, não precisa citar o nome, não. Eu tenho um autista de 13 anos que tem comodidades, né? Comorbidades. Obrigada. Aprendendo.
Aí ele tem convulsões, tem contraturas, que são ossos que saíram do lugar por causa da queda e ficou ossificado, calcificado. Tem um tônus muscular baixo, tem várias disfunções sensoriais, os sentidos dele todos em desordem. Então, assim, é aquela criança de 12 anos crua, que poderia ter um avanço grande, mas por causa da demora no diagnóstico, porque antigamente não era muito conhecido. Ainda havia uma negligência. Uma falta de conhecimento. Falta de conhecimento, né? Juliana de Fátima, terapeuta ocupacional, mais conhecida como TO. Eu quero agradecer bastante, viu? Obrigada. Fique à vontade para retornar. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Completou 18 anos? Chegou a hora de viver uma nova experiência. Aliste-se nas Forças Armadas. O prazo vai até 30 de junho. Aliste-se já. Baixe o aplicativo do Exército ou acesse o site. Serviço Militar. Agora é a sua vez. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como o Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo a Irinilza Moura, psicóloga comportamental. Muito obrigado, doutora, por ter aceitado o nosso convite. Estamos numa semana importante, uma semana de conscientização sobre a pessoa com transtorno do espectro autista. E eu imagino que para a psicologia seja um desafio. Qual o principal desafio da psicologia sobre o autismo? Então, são vários desafios, né, como você já colocou. Primeiro, eu quero dizer que é uma alegria para mim estar aqui, né, e a psicologia tem um trabalho importantíssimo diante das pessoas com TEA.
E principalmente porque uma das dificuldades, né, apresentadas no TEA é exatamente essa dificuldade tanto na interação social, um déficit também cognitivo, né, na aprendizagem, na questão intelectual. E a psicologia entra exatamente para corrigir esses comportamentos e mostrar também a questão da interação social, de levar essa pessoa a desenvolver uma melhor interação social, trazer um apoio também à família, né? E no próprio tratamento específico, mas o principal desafio, como você trouxe, é exatamente facilitar, né, essa melhora dessa pessoa com autismo, tanto trazendo uma conscientização à família, facilitando essa aceitação no diagnóstico e o tratamento específico, com tanto essa intervenção comportamental e todas as intervenções que nós fazemos através da psicologia com as pessoas com TEA. A gente tem visto, doutora, ao longo do tempo, alguns estudos. E assim, você falou da aceitação do diagnóstico. Um dos pontos, talvez, que eu coloco, que me toca, é que, tipo, ter o diagnóstico do seu filho idealizado, como muito já foi falado aqui, causa mais do que um luto, causa separação. Sim. Tem um alto índice de pais que se separam. Você acredita que a conscientização ou a falta dela é parte de um motivo do preconceito ainda existir, de uma não aceitação causar um lar desfeito, digamos assim? Sim, sem dúvida. Até porque, diante de um diagnóstico, né, tanto a questão do luto, como você colocou, todos os pais, né, a maioria deles, na verdade, sempre que já idealiza uma criança. Então, imagina, na maioria das vezes, uma criança típica, né? Uma criança com... Perfeito. Exatamente. Assim, no índice ideal, né? De perfeição, do mais inteligente, do mais vitorioso, do tudo. E né? diante desse diagnóstico, muitas vezes, pela falta do conhecimento da própria dificuldade, o que é que acontece? O pai, a mãe já pensa, e agora? Meu filho não vai se desenvolver, meu filho não vai ser feliz, meu filho vai depender de mim para a vida toda. E aí começa, muitas vezes, a catastrofizar uma situação pela falta de conhecimento. Porque nós sabemos que no TEA, independente do transtorno, existe ali uma pessoa que tem potencial e que aquela pessoa vai se desenvolver e vai responder, né, aqueles estímulos. Então, com o passar do tempo, aquela pessoa pode ter avanços, evoluções fantásticas, inclusive surpreender muitos pais, muitos familiares. Costuma surpreender, doutora? Sim, na maioria das... Principalmente agora, diante da quantidade de recursos que nós temos de intervenção, costuma sim. Inclusive, sempre que nós recebemos um pai, uma mãe assim, nessa situação, esse acolhimento inicial, né, é muito importante e é exatamente o que nós trazemos, essa psicoeducação do autismo, né, o que é o TEA, né, o que é, como é que funciona, o que é o transtorno, quais são as dificuldades, mas também quais são as possibilidades nesse prognóstico, se é criança, se a pessoa for bem estimulada, entendeu? E aí isso traz uma esperança também para aquele pai. E nós vamos também quebrando alguns tabus, né? O preconceito realmente é muito grande, mas nós vamos mostrando também que em todas as áreas já há uma evolução hoje. Na escola, né? Na aprendizagem daquela criança, daquela pessoa que precisa dos recursos e nós já temos muitos recursos à disposição. E aí nós mostramos para essa família que se aquela família acreditar, né, nesse desenvolvimento dessa criança, vai ser muito mais fácil, se encher de amor. Lembrando que antes de ser uma pessoa com TEA, é uma pessoa, é uma criança. Então tem uma personalidade ali. E quando nós vamos mostrando isso, nós percebemos que muitos pais chegam muito ansiosos. E aí eles vão
aliviando um pouquinho até para que esse pensamento seja um pensamento também mais realista, porque muitas vezes chegam pensamentos muito catastróficos, muito negativos. E aí nós mostramos também a nossa realidade de crianças que evoluíram bastante, né? De pessoas que desenvolveram coisas que os pais nem imaginavam. E isso traz realmente um alívio e uma esperança. E nós trazemos com isso, né, com essa conscientização, a família para mais perto de nós como profissionais, para que possamos ser de fato uma equipe, que possamos trabalhar juntos nesse foco, nessa causa. Doutora Irenilza Moura, doutora, a gente percebe que, exemplo, a gente falando da psicologia, do papel da psicologia no tratamento como do TEA, a gente percebe que tem 2 componentes a serem tratados. O paciente com TEA e a família. Sim. São 2 terapias? Sim. Olha, nós precisamos desse conjunto o tempo inteiro, não é? Desde a avaliação inicial com a família, os profissionais que vão fazer a intervenção, as intervenções para as crianças ou para a pessoa, de uma forma geral, independente da idade, precisa dessa intervenção e precisa desse apoio da família. Só que as intervenções são diferentes, né? O profissional que trabalha, por exemplo, com a criança, ele precisa estar em contato com aquela família sempre o tempo todo. Independente da idade também. Mas a família também precisa, na maioria das vezes, procurar um atendimento psicológico também, até para trazer suas próprias questões. Porque muitas vezes a rotina daquela família muda completamente. Quando chega uma criança com autismo, por exemplo, vai exigir um pouco mais dos pais, eles vão precisar de mais tempo para terapia, de mais tempo para a criança, de uma entrega maior àquela causa. Então, muitas vezes surgem os próprios conflitos e questionamentos. A minha vida não era assim antes e tal. E eles realmente vão precisar de uma intervenção específica com um psicólogo, acompanhando eles mesmos, além da própria interação que ele também vai precisar ter com os terapeutas daquela criança. Mas ele precisa sim. A família, de uma forma geral, vai precisar dessa intervenção psicológica. Você tem um pensador, Zygmunt Bauman, que ele dizia o seguinte, que antigamente ter um filho era considerado uma extensão sua, uma continuidade sua. Você tinha para um senso quase que de imortalidade. Você morria, mas sua família tinha que continuar. Seu filho era a extensão, era a continuidade da sua família. Então, se um filho acontecia tempos atrás, ele dizia, e eu quero a tua avaliação, era como tipo, se ele é sua extensão, ele é um defeito seu. Estou tentando ser o mais cruel possível para a gente tentar discutir a questão da psicologia. Hoje em dia, ele levanta que tipo, é quase que filho como um produto de consumo. Você quer exibir, você quer mostrar. Quando se trabalha a terapia de uma família com autismo diante de um filho idealizado e desses dois pontos, seja de extensão, seja de produto de consumo nos dias de hoje, fica difícil você reverter algo que é tão... Porque você já chega numa fase de adultos, com todas as suas expectativas? Sim, diante dessa tua citação, é na verdade uma desconstrução, né, ideal e uma reconstrução, sim, porque e exatamente diante disso, muitas vezes os pais precisarão de fato abrir mão desse conceito e entender seus próprios conceitos a partir de agora, não é? Porque e nos seus próprios conceitos e valores a respeito da família, o que é a família, o que significa a família para ele, o que significa um filho, o significado de um filho para ele. E ainda que ele traga essa carga social, ele vai precisar exatamente escolher, na verdade, o que ele vai carregar como crença, né? A terapia vai ajudá-lo nisso. E dentro do próprio significado dele, o que é ter um filho, o que é o filho, e qual a representação do filho para ele. Independente da situação, né, é o filho dele e vai sim representá-lo, né,
e inclusive é uma das grandes preocupações dos pais, mas como é que meu filho vai estar aqui sem mim, como é que vai ser essa autonomia dele? Inclusive, uma das coisas que é trabalhado bastante nas terapias é exatamente a autonomia. Mas na terapia, esses pais precisarão, de fato, abraçarem seus próprios conceitos. Eles carregam, né? Eles carregam essas ideias sociais, né? Mas eles vão precisar abrir mão de algumas coisas e escolher quem eles vão ser, o que é que eles vão pensar daqui para frente, o que eles vão fazer. Eles vão precisar fazer novas escolhas, inclusive escolhas ideológicas, para que eles sejam felizes na sua família e para que o filho também seja feliz, independente do transtorno, da dificuldade que ele enfrenta. Além de toda essa dificuldade de desconstruir, reconstruir, existe um trabalho para que alguns pais não se isolem? Existe um trabalho para que os pais consigam passar esse conhecimento, principalmente para quem não sente o dia a dia, não sente a rotina? Há algum tipo de preconceito a ser combatido, inclusive em avós, tios, primos, sobrinhos? Sim, o trabalho com a família, ele é bastante direcionado. Primeiro, para fortalecer esses familiares, principalmente o da família de origem, da família nuclear. Sim. Ali, as pessoas que convivem diretamente. Depois porque a primeira coisa, eles precisam ter conhecimento, que é essa conscientização que estamos falando, né? Entender exatamente o transtorno, entender as dificuldades da criança, daquela pessoa que está com autismo, mas também perceber o que aquela pessoa pode fazer e não. E também, diante disso, entender a condição deles, de pais, e aí depois que eles estiverem fortalecidos, vamos fortalecer agora a família extensa, né? Os avós, os tios, e trazer conscientização para todo mundo. E aí já está uma rede, porque os pais têm os seus colegas de trabalho, têm os seus vizinhos, têm os seus amigos, e aí já começamos esse processo de conscientização. Aí vem os avós que também têm a sua rede. E assim nós vamos expandindo. Existem grupos terapêuticos, né, para pais e para familiares de pessoas com autismo. E que são realmente fortalecidos, trabalhado vários temas que vai poder fortalecer essa família. Mas o conhecimento, trazer o conhecimento para esse grupo familiar é o mais importante. Eu estou aqui com a Irenilza Moura, ela que é psicóloga. A gente está falando aqui do trabalho da Irenilza, principalmente com crianças com o TEA, que é o transtorno do espectro autista. A Irenilza vai falar um pouco mais sobre essa estimulação precoce no próximo bloco. A gente vai para o intervalo, volta já. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Eu sou acordado domingo de manhã por um telefonema da minha filha. E ela me dizia: aconteceu um acidente com seu irmão. Botei uma roupa e desloquei da minha casa até o local do acidente. E me deparei com uma das cenas mais difíceis de se ver e mais triste que um ser humano pode passar. O automóvel do meu irmão completamente destruído, ele ainda dentro do automóvel, já morto, provocado de um acidente de trânsito de uma forma violenta e irresponsável. Muitas vezes nós gostamos de usar o WhatsApp, Facebook, não passe em rua tal, e isso pode
colaborar para que ocorra vários outros acidentes. A lei seca não veio para condenar ninguém. A lei seca veio para salvar vidas. Por isso, muito cuidado, por favor, quando a gente tenta proteger quem está cometendo o crime. Porque pode ser seu filho, como foi meu irmão, que seja assassinado. Lei seca. Quando a gente para você, mais vidas seguem em frente. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a doutora Irenilza Moura, ela que é psicóloga. Por que é importante essa estimulação precoce, doutora? Então, a criança com TEA, né, de uma forma geral, ela apresenta várias dificuldades no desenvolvimento. Então, muitos déficits, tanto na interação social, né, e no comportamento, muitos comportamentos estereotipados, repetitivos, no desenvolvimento também intelectual. Então, há muitas dificuldades. Então, na estimulação precoce, aquela falta, aqueles déficits serão estimulados, né, para que ela desenvolva. Por exemplo, falando da interação e da comunicação social. Uma criança de um desenvolvimento neurotípico, por exemplo, numa determinada idade, ela já começa a pedir, né, o que ela quer, já aponta, ela começa a soltar algumas palavras, né, e sinalizando tanto de forma verbal como gestual o que ela deseja. A criança com TEA, não, a criança com TEA precisa ser ensinada. Uma das dificuldades no TEA é exatamente essa iniciativa para pedir, para começar uma atividade, começar, permanecer fazendo e terminar. E na estimulação precoce nós fazemos isso, né? Nós estimulamos isso, a criança a começar uma atividade, a manter o olhar naquela atividade, a atenção e a terminar. A comunicação, por exemplo, olhar nos olhos, fazer o contato visual, né? Permanecer sentado, realizando uma determinada atividade. E no próprio contato social, na interação social, o sorrir, né? Nós usamos muito a questão do gesto mesmo, da imitação, porque ela vai aprendendo a partir dessa estimulação, né? Nós estimulamos ali a criança a olhar para o terapeuta, exageramos muito às vezes na questão do rir, de mostrar para ela o que ela precisa fazer, a imitação, e assim ela vai aprendendo, né? Vai desenvolvendo. E por isso que a estimulação precoce é importantíssima, porque quanto mais precoce essa estimulação, ela vai ter um prognóstico melhor, uma maior probabilidade de desenvolver muito mais. Doutora, então, por isso que a estimulação precoce é importante. Em muitos momentos, principalmente anos atrás, quando o preconceito ainda era mais forte, você chegava ao ponto de dizer que um autista não tinha sentimentos. Como esclarecer isso para toda a comunidade, para toda a sociedade, sobre esse sentimento do autista? Exatamente, porque uma das dificuldades é na interação social. Então, ele tem uma dificuldade de expressar, né? De expressar a emoção, de expressar esses sentimentos, porque algumas coisas ele realmente não compreende. Por exemplo, uma das dificuldades até de uma pessoa autista, um adolescente, por exemplo. Às vezes ele não consegue compreender as emoções e expressão facial. Às vezes ele não consegue perceber se aquela pessoa está triste, está feliz, está com raiva. E aí ele não tem essa compreensão. Então, o terapeuta vai entrar exatamente para mostrá-lo, mostrando imagem, explicando para ele que quando a pessoa está assim, com a expressão mais para baixo e está chorando, está triste, né? Ela não está bem, porque ele sente isso, mas ele não sabe expressar, e nós vamos ensiná-lo como é que se expressa, né? Para que ele comece a compreender e a ter realmente um comportamento diferente diante das situações. São feitos exercícios? São exercícios, tem vários... a sessão é toda estruturada com várias técnicas que nós usamos, vários recursos, né?
com relação a emocionômetro e tantas outras coisas que nós usamos para que ele perceba isso. E até esse desenvolvimento, por exemplo, do raciocínio, né, essa questão da percepção, da tolerância, tudo isso nós utilizamos recursos que comece, de fato, essa estimulação até que ele compreenda, que ele perceba. Entendeu? Qual a importância dos vínculos para uma pessoa autista? É muito importante, não é? Tanto é que, assim, até na própria terapia, se ele não desenvolver primeiro um vínculo afetivo, a terapia não funciona. Não é? Então, eu acredito que não só no autismo, na vida, tudo tem a ver com amor, não é? Com essa afetividade. Muitas vezes você vai começar a interagir com alguém quando você percebe que você é amado, que aquela pessoa gosta de você, que você é importante para aquela pessoa. Então, o autista, ele é uma pessoa e ele sente isso. Então, desde a terapia, né, esse acolhimento, esse amor. Por isso que muitas vezes, e quando nós fazemos isso, nós demonstramos isso, ele começa a repetir isso. Ele começa a expressar isso também. Então, não só com o terapeuta, o vínculo familiar, né, o vínculo com os pais. Nós sabemos que muitos pais enfrentam uma gama de situações que isso gera muito estresse, né, muitas dificuldades, mas nós trabalhamos para que, e nós sempre incentivamos para que eles se trabalhem emocionalmente, para que estejam bem e para que também transmitam isso para aquele filho, entendeu? Para aquela criança, para aquela pessoa. E tanto no vínculo familiar com o pai, com a mãe, com os irmãos, né, aquela interação, mesmo quando ele não tem iniciativa, mas o irmão vai lá e toma a iniciativa e faz com ele e mostra para ele, e ele vai aprendendo como fazer na escola, não é? A interação social na escola, o vínculo com a professora, com os professores, com os coleguinhas. Muitas vezes, aquela criança não vai ter iniciativa de ir lá para brincar, por exemplo, num brinquedo, na escola, na hora do recreio. Mas aí tem um coleguinha da sala que aí pode ser orientado. Olha, teu coleguinha, vai lá, chama ele para brincar. E ele vai lá, chama, pega na mãozinha dele, ele vem e brinca e participa. Ele se sente amado, ele se sente importante, ele se sente parte daquele contexto. Os vínculos afetivos são muito importantes, porque ele vai se sentir bem ali. Se ele sabe que ele é aceito, que ele é amado, independente da condição dele, esse amor vai dar para ele uma segurança e, consequentemente, ele vai melhorar muitas vezes bem mais rápido. Quando você falou agora do coleguinho, qual o papel da escola nessa parte psicológica? Incluir, né? É a inclusão, porque a escola também precisa buscar um conhecimento, né, de como cuidar dessa criança, de como inserir essa criança na sala de aula. Com relação à escola, é importante que todos sejam informados a respeito do que é o TEA, de como aquela criança funciona, como aquela pessoa reage, né, na interação social, no contexto que aquela pessoa vive. Então, desde o porteiro da escola até os professores, coordenadores, a pessoa da cantina, toda a escola precisa ter informação do que é o autismo. E aí, diante disso, eles vão tratá-los como eles precisam serem tratados. Porque muitas pessoas querem acolhê-los, tratar bem, mas muitas vezes eles não sabem como fazer. Aí ficam com receio. Mas se eu fazer isso, será que o comportamento dele vai mudar? Então, o que é que eles precisam? Primeiro, serem informados. Como eles precisam agir com essa pessoa, com essa criança, com autismo, né? E aí, diante disso, expressar esse amor, chamá-los, incluí-los de verdade. Se eles estão na sala de aula, que eles possam fazer, por exemplo, uma atividade ali que está sendo feito, que eles saibam que estão ali, ainda que não alcance o mesmo nível das outras crianças, mas se eles estão fazendo uma atividade de matemática, alguma coisa daquele conteúdo eles também estarão fazendo. Se eles estão numa atividade lúdica, ele também vai estar de acordo com o brinquedo que ele gosta, aquilo que ele pode fazer. Então, sempre ser
incluído, está fazendo a mesma coisa que os outros, dentro da sua limitação. Isso é o mais importante. O que é, e aí é uma pergunta conceitual para poder chegarmos ao objetivo que todos os profissionais têm falado sobre o TEA, o que é a autonomia desejada? Ah, tá. Como eu te falei sobre a estimulação precoce, né, desde o início, muitas crianças, elas começam a evoluir, algumas continuam com muitos comportamentos repetitivos, e aí nós vamos ensinando, e treinos mesmo, treinos sistemáticos, muitas vezes, para que eles desenvolvam bastante. A autonomia desejada é que aquela criança consiga fazer, né, alcançar um máximo de autonomia possível, de fazer sozinho as coisas dentro daquela idade que ela está. Então, ela já está numa idade que ela precisa, por exemplo, colocar as coisas dentro da mochila, fechar e levar para a escola. Então, ela vai receber uns comandos, pega isso, faz isso. Então, dá um direcionamento, um recurso visual para que ela perceba o que tem que fazer e começar a fazer. Para que ninguém esteja fazendo por ela, sabe? Receber direcionamentos para que ela venha fazendo, e isso de acordo com cada idade. A gente sabe que a criança vai se desenvolvendo, mas chega uma idade, na idade da adolescência, por exemplo, a criança já faz várias coisas. Muitas vezes já faz o seu café da manhã, já faz alguma coisa com os colegas, enfim, já faz muitas coisas. Então, no que a gente conseguir trabalhar essa autonomia para que aquela criança consiga fazer sozinho ou fazer dentro da sua faixa etária e consiga estar bem realizando aquilo sem nenhum risco, isso é a autonomia que nós trabalhamos e que muitos pais desejam. Políticas públicas, você acha que faltam? Sim, hoje nós já temos trabalhado bastante, né? Existe uma luta constante, nós temos alcançado muitas coisas, mas ainda tem muito a desejar, né? De reconhecimento, de ações, de programas? Ações, programas, né? Acredito que tudo um pouco, mas o importante é que nós temos visto que as coisas estão caminhando, né? Que hoje, eu posso lhe dizer que hoje nós já temos mais do que antes, porque antes nós não tínhamos nada. Mas nós precisamos continuar nessa luta para que a criança ou a pessoa com autismo, né, com TEA de uma forma geral, seja reconhecida e tenha os seus direitos, né? Que realmente viva aquilo que ela precisa viver, dentro dos seus direitos. Eu estou aqui com a doutora Irenilza Moura, ela que é psicóloga. A gente está aqui na semana de conscientização sobre a pessoa com transtorno do espectro, do espectro autista, né? Do transtorno do espectro autista. Eu quero agradecer bastante por todas as informações, parabenizar pelo trabalho. Obrigada. Esperar que você retorne um dia, tá bem? Obrigada. Aqui, tá bom? A gente também quer agradecer a você pela audiência, esperar uma próxima oportunidade. Até mais.